Olá a todos, mais uma vez. Boas-vindas ao canal. Deus abençoe todos vocês. E agora quero abordar uns temas o tema específico, né? Que é muito abordado nas escolas, que fala sobre a Revolução Francesa. E dessa vez iremos mergulhar em uma análise mais profunda e detalhada da Revolução Francesa, explorando aspectos que muitas vezes não são abordados em salas de aula, em algumas escolas. Então, analisando o contexto histórico, né, e as suas causas, a gente sabe que, obviamente, o que motivou a Revolução Francesa foi a crise econômica e social, desigualdade social, a influência do iluminismo, né, que chegou. A crise econômica social aconteceu no final do século XVIII. A França enfrentava uma grande crise econômica. A, ma a má colheita de 1788 a 1789 levou a uma grande escassez de alimentos, aumentando os preços e a fome. Além disso, a dívida pública estava em crescimento devido às guerras anteriores, como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra da Independência Americana, que custaram muito ao Tesouro Real. E a sociedade francesa estava dividida em 3 estados, né? O primeiro estado seria o clero, o segundo estado a nobreza, e o terceiro estado seria a burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. O terceiro estado, que era composto pela cerca de 97% da população, era mais oprimido, pagando altos impostos, enquanto o clero e a nobreza gozavam de privilégios fiscais. E os ideais do iluminismo, que promoviam a liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive, na tradução original seria liberté, égalité e fraternité. Uma coisa muito interessante é que liberté não seria apenas liberdade, mas também uma forma de autonomia e força, né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade começaram a se espalhar entre as burguesias e outras classes sociais. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu influenciaram profundamente a opinião pública, questionando a autoridade absoluta e defendendo uma sociedade mais justa e igualitária. Então, temos várias fases da Revolução Francesa, né? A primeira fase é sobre a Assembleia dos Estados Gerais, do ano de 1789. Em maio de 1789, Luís XIV ele convocou a Assembleia dos Estados para resolver a crise financeira. No entanto, a Assembleia rapidamente se transformou em uma plataforma para que o terceiro Estado exigisse mais direitos. Em 17 de junho, o terceiro Estado declarou-se a Assembleia Nacional, marcando o início da Revolução. E depois chegou a tomada da Bastilha, né? Que foi no dia 14 de julho de 1789. A prisão da Bastilha, um símbolo de poder real, foi tomada pelos parisienses em 14 de julho de 1789. Este evento simbólico marcou o início da Revolução Popular e a queda do absolutismo, que ele seria o poder absoluto, que era adquirido pelo Luís XIV, né? Que ele, como se fosse um poder central. Ninguém poderia ter poder além dele, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse aconteceu no ano de 1789 também. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional adotou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamava a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e os direitos naturais da liberdade, propriedade e segurança. E depois tivemos a monarquia constitucional. A Constituição de 1791 estabeleceu a monarquia constitucional,
limitando os poderes do rei e criando um governo representativo. No entanto, a insatisfação popular continuou, levando a conflitos internos e à eventual queda da monarquia. Aí chegou o período da República e um período bem aterrorizante, né? 10 de agosto de 1792. A monarquia foi abolida e a França foi declarada uma república. E o período do terror, liderado por Robespierre e jacobinos, foi marcado por execuções em massas e medidas extremas para consolidar o poder revolucionário. Após a queda de Robespierre, o diretório foi estabelecido. Um governo de 5 membros que governou a França até a ascensão de Napoleão Bonaparte. E quais foram as mudanças políticas e sociais, né? A Revolução Francesa levou à abolição do feudalismo, à disseminação dos ideais de liberdade e igualdade, e a consolidação de um sistema republicano. Também inspirou movimentos revolucionários em outras partes do mundo. E qual seria o impacto na arte e a cultura, né? A Revolução teve impacto profundo na arte e na cultura, promovendo o neoclassicismo, influenciando gerações de artistas, escritores e pensadores. Como nesse caso eu citei o Rousseau, Robespierre e entre outros, né? E a evolução dos direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão serviu de base para futuras declarações dos direitos humanos, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e temos muitas outras coisas também que a gente deve abordar, e parece que um dos pontos mais destacados nessa parte foi a questão do iluminismo, né? Embora que o iluminismo tenha desenvolvido muitos princípios que ainda valorizamos hoje, como a razão, a liberdade individual e a igualdade, também é possível argumentar alguns aspectos dessa filosofia que contribuíram para desafios contemporâneos. Vamos explorar isso de uma forma mais profunda, né? Vamos lá. O iluminismo colocou uma ênfase enorme na razão e na ciência, como meio de entender e melhorar o mundo. Embora isso tenha levado a avanços significativos na ciência e na tecnologia, algumas críticas apontam que essa ênfase no racionalismo pode ter desvalorizado outras formas de conhecimento e compreensão, como tradições espirituais, culturais e emocionais. Pois o foco excessivo na racionalidade pode levar à alienação, onde as pessoas sentem que suas experiências emocionais e espirituais são marginalizadas. E pode-se argumentar que a ênfase no tangível e no mensurável desvaloriza aspectos da vida que não podem ser quantificados, como a arte, a espiritualidade e a moralidade. O iluminismo também enfatizou a importância do individualismo e dos direitos individuais, embora isso tenha contribuído para o desenvolvimento das democracias modernas e dos direitos humanos. Alguns críticos apontam que pode levar a uma sociedade mais fragmentada. O foco do individualismo pode enfraquecer os laços comunitários e familiares, levando a aumento de isolamento social e solidão. Isso vai levando também ao famoso consumismo, né? A ênfase do indivíduo pode incentivar uma cultura de consumismo, onde o valor pessoal é medido pelo que se possui, em vez de quem se é ou como se contribui para a comunidade. O iluminismo promoveu o secularismo, encorajando a separação entre igreja e Estado e a independência do pensamento crítico científico da religião. Embora isso tenha permitido um progresso científico mais livre, alguns argumentos que também
contribuiu para uma crise de fé e uma diminuição do papel da religião na sociedade, né? A ausência de uma narrativa espiritual religiosa compartilhada pode levar a um vazio existencial e uma busca por significados em outras áreas, nem sempre de uma forma saudável. Sem uma âncora moral proporcionada pela religião, alguns temem que o secularismo extremo possa levar ao relativismo moral, onde os valores éticos são vistos como subjetivos e imutáveis. Os filósofos do iluminismo acreditavam no progresso contínuo e ilimitado da humanidade, através da ciência e da razão. No entanto, essa crença pode ser vista como ingênua à luz dos desafios contemporâneos, como a degradação ambiental e as crises econômicas e sociais. A fé no progresso contínuo pode ter contribuído para a exploração insustentável dos recursos naturais, resultando em problemas ambientais significativos. E o progresso científico e tecnológico nem sempre resultou em uma distribuição justa de benefícios, muitas vezes estabelecendo a desigualdade econômica. Embora o iluminismo tenha sido uma era de grande avanço intelectual e social, suas consequências são mais isentas de críticas. A ênfase na razão, individualismo e progresso têm impactos complexos e multifacetados na sociedade moderna, tanto positivos quanto negativos. Reconhecer esses desafios nos permite buscar um equilíbrio melhor entre racionalidade e espiritualidade, individualismo e comunidade, progresso e sustentabilidade. E também não tem como falar da questão da revolução, direitos iguais, sem falar de Karl Marx, né? Karl Marx desenvolveu a teoria do materialismo histórico, né? Que sustenta que a história é principalmente determinada por relações materiais e de produção. Críticos argumentam que essa visão é reducionista e ignora os fatores importantes, como cultura, religião e ideias. A história não é apenas o produto de relações econômicas, mas também de ideias, crenças e ações individuais. Max Weber, por exemplo, destacou a importância da ética protestante no desenvolvimento do capitalismo. Ignorar a complexidade da história humana, focando apenas no econômico, é visto para alguns críticos como uma visão estreita e inadequada. A aplicação prática das ideias marxistas levou a regimes totalitários e à repressão de liberdades individuais, como observado na União Soviética, China e outros países comunistas. Regimes comunistas e sua busca pela igualdade econômica frequentemente resultam em repressão política, falta de liberdade de expressão e violação de direitos humanos. A economia planificada centralmente mostrou-se ineficiente, levando à escassez dos bens, falta de inovação e dificuldades econômicas gerais, conforme observado durante a Guerra Fria, né? Karl Marx via a luta de classes como motor da história, né? No entanto, muitos críticos argumentam que isso simplifica demais as complexidades sociais e ignora a cooperação, as relações interpessoais e também modam a sociedade, A sociedade não é simplesmente dividida entre opressores e oprimidos. Existem muitos fatores como raça, religião e cultura, que também influenciam as dinâmicas sociais. A erradicação total dessas classes sociais, conforme proposto por Marx, foi vista como utópica e impraticável, muitas vezes levando uma nova forma de elite governante. A teologia cristã, por exemplo, sustenta que Deus é causa primeira e última de todas as coisas,
sendo o transcendente e imaterial. A negação da espiritualidade por Marx é vista como um reducionismo que ignora aspectos importantes da experiência humana. Muitos teólogos argumentam que a visão marxista não reconhece o propósito divino na criação e na história, vendo apenas através da lente da luta de classes, que é uma visão limitada da complexidade da existência. A ideia que a moralidade é uma construção social e econômica pode levar ao relativismo moral, onde não há absolutos. Isso contrasta fortemente com a moralidade absoluta defendida por muitas tradições religiosas. A teologia cristã enfatiza a dignidade de cada pessoa como criada à imagem de Deus. O marxismo, ao focar na coletividade, pode negligenciar o valor intrínseco de cada indivíduo. A sociologia moderna reconhece que a sociedade é composta por uma complexa rede de relações sociais que não podem ser reduzidas apenas à economia. Max Weber argumentou que fatores religiosos, como a ética protestante, tiveram um papel significativo no desenvolvimento do capitalismo. Como eu tinha dito isso antes, né? Sociólogos como Pierre Bourdieu enfatizam que a cultura, a educação e as práticas sociais também moldam a estrutura social, indo além das relações de produção econômica. A família, por exemplo, é vista como uma unidade fundamental de apoio e socialização, crucial para a estabilidade social. Estas instituições não apenas perpetuam a cultura dominante, mas também oferecem significados, valores e coesão social. Marx acreditava que todas as ideias e instituições são superestruturas refletindo a base econômica. Filósofos como Karl Popper e Isaiah Berlin criticaram essa visão como simplista e determinista. Karl Popper argumentou que a história é marcada pela contingência e pela liberdade humana, o que contrasta com o determinista econômico de Marx. Isaiah Berlin destacou que a história e a sociedade são moldadas como pluralidade de fatores, incluindo ideias, culturas e ações individuais. As críticas ao utopismo de Marx vêm de várias frentes, argumentando que a visão de uma sociedade sem classes e sem Estado é irrealista e impraticável. Filósofos como Thomas Hobbes e Sigmund Freud argumentaram que a natureza humana tem elementos de competição e conflito que não podem ser simplesmente eliminados por uma mudança nas relações econômicas. A implementação prática das ideias marxistas em várias partes do mundo restou em regimes autoritários e ineficientes, o que sugere uma desconexão entre a teoria marxista e a realidade prática. Então, os argumentos contra as ideias de Karl Marx, utilizando bases teológicas, sociológicas e filosóficas, oferecem uma crítica multidimensional. Eles ressaltam a importância da espiritualidade, das complexas relações sociais e da pluralidade de fatores que moldam a sociedade, desafiando o determinismo econômico e o materialismo histórico marxista. Bem, isso é que eu tenho para falar hoje, né? Nessa gravação, né? Então, espero que vocês tenham bom proveito do dia de vocês. Espero que eu tenha ensinado a vocês, né, o que de fato aconteceu na Revolução Francesa e também sobre Karl Marx, né? A relação entre esses dois lados, né? Então, espero muito que vocês tenham aprendido hoje. Que Deus abençoe vocês. E
Que vocês sejam iluminados, que vocês sejam iluminados nessa jornada de vocês. Deus abençoe e salve Maria.